ok? Vou falar então dos 5 maiores erros que podem resultar numa gravidez indesejada. E o primeiro erro que eu anotei aqui foi o seguinte: ter relação desprotegida num período de transição do anticoncepcional para um outro método contraceptivo. Quer dizer, você decidiu que vai parar de usar o anticoncepcional e quer agora mudar para um outro método, seja qual for. Seja o DIU, seja o domine seu ciclo, seja você quer usar um outro anticoncepcional mesmo, quer mudar para mini pílula, por exemplo. O que acontece? Eu vou começar contando primeiro de uma história que é verídica, uma pessoa próxima. O que aconteceu com essa pessoa? Ela decidiu parar de usar o anticoncepcional, porque ela queria parar definitivamente. Só que nesse meio tempo, ela quis usar o DIU, o DIU de cobre, que a gente ouve, né? Já ouviu muito falar. Só que ela não foi muito bem orientada. O que acontece? Nesse intervalo entre deixar o anticoncepcional e usar o DIU, meninas que usam o anticoncepcional por muitos anos acabam ficando acostumadas, né? Aí você para de usar, tal, acha que está na sua pausa do anticoncepcional, tem a relação desprotegida, sendo que, na verdade, você estava num intervalo ali, numa janela de tempo, que você estava indo para. Você ia usar o DIU, no caso dessa menina, ela ia usar o DIU. Então, o que acontece? Ela engravidou, a vida dela mudou completamente, assim, simplesmente de um mês para o outro, porque simplesmente ela se esqueceu que estava ali, tinha deixado de usar o anticoncepcional e ia usar o DIU. E o profissional que estava acompanhando ela não disse: olha, fulana, cuidado, nada de relação desprotegida agora, porque você está em transição. E a mulher que usa o anticoncepcional, que faz o uso da pílula, vocês sabem que vocês não estão preocupadas em saber se está no período fértil, se não está no período fértil, se já acabou o período fértil, se está ovulando. Não está preocupado com isso porque vocês não ovulam. Então é natural que vocês se deixem levar pela força do hábito. E foi o que aconteceu com ela. O que acontece? Ela deixou de usar a pílula, ia colocar o DIU. Nesse intervalo, se descuidou, achou que estava fazendo a pausa do anticoncepcional e, resultado, fez uma relação desprotegida e engravidou. Qual é a solução? Qual é o que tem que fazer? Tomar cuidado. Você está mudando para outro método e você não sabe ainda os sinais, você não sabe se está no período fértil ou não, então a solução é ter relação protegida até você adotar um outro método contraceptivo, seja ele hormonal, como um outro tipo de anticoncepcional, mini pílula, por exemplo, você vai sair da pílula para mini pílula, ou seja um método contraceptivo não hormonal, né? Por exemplo, o domine seu ciclo, mais o método de barreira, por exemplo, a camisinha. Então, quer dizer, você tem que ter esse cuidado, porque afinal você não está sabendo ainda como é que seu corpo funciona. Então, deixou de tomar a pílula, põe na cabeça, deixa que o seu anjinho tem que te ajudar. Olha, fulana, você tá sem proteção. Você não está na pausa do anticoncepcional, está sem proteção nenhuma. Então, usa a camisinha, usa o diafragma, usa qualquer coisa, né, que faça aí uma barreira para você não engravidar. Então, esse é o primeiro erro, tá? Para finalizar, é você ter relação desprotegida nesse momento de transição da pílula anticoncepcional para qualquer outro método que você vá usar. Então, até você já estar ali bem acostumada com outro método, usa a camisinha ou usa qualquer outro método contraceptivo que você optar como melhor, certo? Então, falei aí do primeiro erro. Vou seguir agora para o segundo erro, segundo maior erro que pode resultar numa gravidez indesejada: usar um método contraceptivo não hormonal de forma errada. Fernanda, traduza isso aí, traduza, vou traduzir. Por exemplo, simples, camisinha. A simples camisinha que a gente usa, algumas mulheres têm, elas mesmas guardam para quando for ter relação ali, vai ter uma relação, ela não usa anticoncepcional, vai ter uma relação, ela quer se proteger, ela tem a camisinha dela. Ou, eu acredito que seja a maioria das vezes, é o próprio parceiro que traz com ele a camisinha, né? Ele traz com ele. Só que aí, tudo bem, tem toda boa intenção em usar a camisinha, mas será que essa camisinha estava bem guardada?
Será que ela estava num ambiente fresco, escuro, sem nada em cima dela, pressionando ela ali? Por que isso? Se vocês lerem eu já fiz até live sobre isso aí. Se você, live fechada, né? Que é aquelas lives mais restritas só para quem se inscreveu. Mas eu vou falar aqui de novo. A camisinha, se você for ler lá nas instruções, está dizendo que ela tem que ser guardada num lugar fresco, arejado, que não pode ter nada em cima dela. Tem uma data de validade, ou seja, tem um prazo de validade. Você não pode usar aquela camisinha ad eterno. Não pode. Então, às vezes, a menina engravida pela o simples descuido, que é uma coisa tola, de você não armazenar essa camisinha de forma adequada. Eu, por exemplo, recebi aí uma mensagem de uma seguidora, não sei se ela está aqui me vendo no Instagram. Ela está desesperada porque ela viu um furinho. Ela viu um furinho lá na camisinha que ela usou no dia anterior. Ela foi lá, pegou e olhou para ver se tá, né? Sempre tem as neuróticas. A gente é neurótica, não tem jeito, né? Principalmente quando a gente não conhece o ciclo da gente. Não conhece, assim fica achando que vai engravidar por qualquer jeito, né? De qualquer, um milagre vai engravidar. Olha, a gente só engravida no período fértil. Por isso que eu bato na tecla, tem que saber o período fértil, porque a gente só engravida nesse período. Fora desse período, beleza, tá? Não engravida. E ela encontrou um furinho lá na camisinha. Eu falei, olha, fulano, pelo amor de Deus, é muito difícil você encontrar um furo, porque esse material é muito resistente. Procurem aí, depois que acabar a minha live, põe na internet, testes de resistência da camisinha. Vocês não acreditam o tanto de volume que se coloca lá dentro e a camisinha não rasga. Ela não é perfurada, é muito difícil perfurar. Então, o que eu pensei? Falei, olha, então pode ser que essa camisinha não estava sendo bem armazenada, não estava bem guardada, ou não estava dentro do prazo de validade. Às vezes é isso, certo? Isso não é um pecado, você não fala, sou a pior pessoa do mundo porque eu não olhei. Não, a gente esquece, tá? Esquece. Então, tenta botar como um hábito aí de vocês, na vida de vocês, prestar atenção, olhar a validade, pedir para o parceiro olhar. Olha aí, amor, está na validade. Tá guardado. Você guarda na carteira, fica sentada em cima dela, da camisinha? Não pode. Tem menino que guarda na carteira. Aí o que acontece? Está na carteira, a carteira está no bolso, e aí você fica pressionando ali, comprimindo a carteira e vai desgastando o material do preservativo. Isso acontece mesmo. Então, essa questão do uso, né, de como você armazena o preservativo é muito importante e pode vir a resultar numa gravidez indesejada, né? Caso ela realmente perfure e o líquido todo que foi ejaculado acabe transbordando ali, extravasando por esse furinho aí, certo? Além do próprio armazenamento, tem a questão da forma como você está usando. Dois grandes erros, pelo amor de Deus, o SUS da camisinha não vai me reutilizar preservativo. Não pode. Não pode reutilizar preservativo, lavar, usar de novo, de jeito nenhum. Misericórdia, diria minha finada avó. Misericórdia, não pode. Não reutilizem. Não pode, não pode, nunca, em hipótese alguma. Eu entendo que, né, naquela hora, como é que diz? É fogo morra acima, água morra abaixo, mas segura esse negócio, segura esse trem. Vai na farmácia, compra outro preservativo e continua o negócio, mas não reutiliza. Por quê? Porque você pode vir a romper o preservativo. Aí sim, é quando ele pode ser rompido, porque ele já foi usado, já secou, já ressecou, molhou de novo, não pode, tá bom? Não pode reutilizar. Além de não poder reutilizar, tem a forma de usar. Como é que se usa? Eu prometo para vocês que eu vou fazer talvez uma live fechada para ensinar como é que usa. Tem que ter muito cuidado, porque eu sei que na hora daquele do vamos ver, ninguém para poder ler. Mas é de fundamental importância, por exemplo, que deixe um espacinho de 1 centímetro assim na ponta do preservativo. Para quê? Para na hora da ejaculação esse líquido ocupar aquele espaço que foi deixado, né? Aquele espacinho que foi deixado. Se o homem coloca o preservativo muito apertadinho, não tem espaço para esse esperma, né? Ser liberado. E ele vai acabar saindo por onde? Ele vai acabar saindo por trás, minha gente. Vai sair por onde, né? Pela aquele arozinho que está segurando o bichinho lá. Não pode. Então, tem que deixar esse espacinho de ar lá no comecinho. Tem que, né, girar a pontinha do preservativo, colocar e soltar. Aí, na hora que for usar o preservativo,
ele só vai estar certo se vocês observarem que tem um pouquinho de ar ali na pontinha do preservativo, que é o espaço que vai abarcar, que vai, né, segurar os espermatozoides que vão ser liberados ali na ejaculação. Então, esse é um cuidado que você deve tomar, tá? Se não tomar esse espermatozoide, na hora da ejaculação, esse líquido vai sair por trás e aí acaba entrando no canal vaginal. E um outro erro também é: acabou o ato, que coisa boa que a Dani tá aprendendo pra caramba. Ó, eu tô amando, viu? Vocês estão, porque eu tô aqui me soltando. Pra ver se para botar na cabeça de vocês esse negócio. Porque eu recebo umas mensagens de vocês que não me deixa dormir de madrugada, é verdade. Não deixa mesmo, assim, eu fico pensando, meu Deus do céu, a fulana, eu não acredito não, deixa eu ver se ela já viu minha resposta. Eu vou lá, entro, e ufa, ela curtiu o amor, disse que tava, meu Deus, que ela tá feliz da vida, que eu aliviei o peso dela. Mas beleza, mas você também tem que fazer o contrapeso aí pra mim, senão eu fico aqui sofrendo por vocês, tá? Ó, então, essa questão do uso correto do preservativo, uma outra coisa que deve ser feita é: acabou o ato sexual, se você estiver usando o preservativo masculino, vocês têm que se separar. Eu sei que a separação é dolorosa, que vocês vão ficar sentindo saudades um ali do outro, né? Porque estavam tão próximos afinal, mas tem que tirar, certo? Porque no que acabou o ato, né? O órgão vai perder a ereção, logo vai ter espaço para aquele líquido da ejaculação sair da camisinha e entrar no canal vaginal. Então, acabou o ato, tira, certo? A menos que vocês estejam usando o preservativo feminino. No caso do preservativo feminino, aí não tem problema, depois do ato, ficar lá um tempinho, se quiser ficar ali dentro, tá? Mas se estiver usando o preservativo masculino, acabou o ato, tem que retirar na hora. Um outro exemplo, por exemplo, o método de barreira. O método de barreira que é utilizado é o diafragma, né? O diafragma, que é um equipamentozinho que você coloca uma borrachinha lá no colo do útero. Só que já se sabe que a eficácia desse método é maior se for usado com um espermicida. Tem que colocar o espermicidazinho, que mata o espermatozoide, e coloca lá. Então, se a mulher usa esse negócio sem saber dessa informação, ela tem grandes chances de engravidar. Porque, de repente, esse diafragma foi mal posicionado ali no colo do útero e o espermatozoide, ó, entra. Por isso que tem que usar o diafragma com o espermicida, sempre, porque qualquer falha na colocação desse diafragma, ou que ele tenha se, né, movido ali na hora do ato, você garante que o espermatozoide vai morrer usando um espermicida, tá bom? Então, falei aí do segundo maior erro. Vou partir agora para o terceiro maior erro, tá? O terceiro erro, baseado nas mensagens que eu recebo, né, de meninas, de mulheres de todas as idades, aqui não tem muita distinção. Às vezes a mulher tá ali nos seus 30 e tantos anos e ela tem muitas dúvidas. O maior erro é você ter uma relação desprotegida no período da menstruação. No período da menstruação. Ah, Dana, mas eu ouvi dizer que se eu tivesse relação desprotegida no período da menstruação, não ia engravidar. Depende. Depende da duração do seu ciclo. Depende da duração da sua menstruação. Por quê? Digamos que você. Aí eu vou contar aqui uma situação fatal, né? Assim, que vai levar vai levar aí a tragédia de uma gravidez indesejada. Ó, a mulher tem um ciclo de 26 dias. Pensem comigo. Tem um ciclo de 26 dias. Teoricamente, essa mulher vai ovular no 13º dia, que é a metade do ciclo dela. No 13º dia. Vão guardando essa informação aí, tá? Ó, ela tem um ciclo regular de 26 dias. Ela ovula na metade do ciclo, então ela ovula no 13º dia. Mas é claro que não é só a data que vai falar sobre isso, né? A gente sabe que nosso corpo dá mais de 20 sinais mostrando que a gente está ou não no período fértil, então ela vai ter que se observar também nesse sentido. E o que acontece? Só que essa mulher, ela menstrua durante 9 dias. Ela menstrua durante 9 dias. Significa que, se ela tiver relação no 19º dia da menstruação dela, ela
tem grandes chances de engravidar. Porque pensem comigo, 9, né? Nono dia, 9. 9, 10, 11, 12, 13. Dali 5 dias, ela já vai ovular. E a gente já sabe que os espermatozoides podem viver tranquilamente dentro do nosso corpo por até 5 dias. Então, quer dizer, mesmo que ela tenha tido relação sexual na menstruação, ela já estava na janela de fertilidade dela. Captaram essa mensagem? O que acontece? Então, ela estava menstruando. Então, essa questão de você ter relação sexual desprotegida no período menstrual vai depender da duração da sua menstruação e da duração do seu ciclo. Se o ciclo dessa menina fosse ainda menor, um ciclo de 24 dias, por exemplo, maior ainda a chance dela engravidar, tá? Então, fiquem atentos. Ah, e o que eu faço então? Observe como é o seu ciclo. Observe, então, qual será a sua semana fértil, para daí fazer a estimativa para ver se você tem ou não ali o risco de engravidar, tá? Então, um dos maiores erros que pode levar a uma gravidez indesejada é essa questão de você ter relação desprotegida no período da sua menstruação. E você tem uma menstruação longa em comparação com o seu ciclo aí, um ciclo mediano, vamos pensar assim, 24 a 26 dias, certo? Então fiquem atentas que não é tão simples assim essa questão de, posso ter relação desprotegida porque eu estou menstruando. Não, tá? Não é simples assim. Falei de 3 pontos, né? Vou falar do quarto agora. Qual é, Fernanda, o quarto maior erro que pode me levar a uma gravidez indesejada? Olha, o quarto, nas minhas contas, é você se basear em aplicativos ou em tabelinhas para saber a sua semana fértil, tá? Esse, para mim, é um dos principais erros, é um dos maiores erros, junto com o último que eu vou falar daqui a pouco. Por que esse é um dos maiores erros? Porque, gente, nosso corpo, o nosso ciclo, não é um computador. Não é um computadorzinho que você digita o A, se você digita o A no computador, vai sair a letra A. Por que usar o aplicativo sozinho não funciona? Porque é um computadorzinho que só sabe a data. E ele não tá vendo você, não tá vendo a Jéssica, não tá vendo a Dani, não tá vendo você ali no dia a dia. Não é você se olhando, entendeu? Mesma coisa o calendário que você marca na agenda. Também não. Não pode. Por quê? Porque o nosso ciclo é extremamente moldado pelo nosso estilo de vida. Se você está fazendo atividade física ou não, se você está passando por um momento de estresse ou não, tudo isso vai afetar o seu ciclo menstrual e automaticamente vai afetar o seu período fértil, mas afeta assim que é uma beleza. Exemplo, a pandemia. Eu aqui, eu depois vou fazer uma enquete, quero saber dessas pessoas que estão aqui me vendo no Instagram. Quem não teve um dia que a menstruação atrasou nessa pandemia, sendo que você não teve relação, não tinha como ser gravidez? Quero ver quem aqui não teve a menstruação afetada. A gente tem a menstruação afetada, principalmente lá no começo da pandemia, lá em março. Por quê? Porque aquilo foi um estresse. De repente a gente se viu tendo que mudar nossa forma de trabalhar, nossa forma de estudar. Por exemplo, a pandemia, ela afetou muito a nosso ciclo menstrual. A forma como a gente teve que estudar. Agora, o final do semestre, né? Muitas aqui de vocês estudam e trabalham. Eu aqui quero que jogue a primeira pedra, jogue a pedra. Quem nunca teve aí quem nunca teve a menstruação atrasada ou adiantada, que foi o que aconteceu comigo quando eu me mudei, tive que sair de Brasília. Agora quem não sabia já sabe que eu não estou mais em Brasília. Então, o nosso corpo. Aí vocês vêm para mim, mas eu uso o aplicativo, estou tranquilo. Olha, você usa o aplicativo, está tranquila, até o dia que o aplicativo errar. Não tô rogando praga, não tô, porque aqui eu sou a última, meu Deus, eu sou a última que quero que você tenha uma gravidez indesejada. Mas é verdade, não pode usar o aplicativo sozinho. Não pode usar a tabelinha sozinha. Eu vou usar quem? Eu vou carregar quem comigo? Você mesma. Você tem que aprender, você tem que ver quando é que você está na semana fértil. É assim que você vai ter segurança, tá bom? Você vai ter que saber quando é que você está na sua semana fértil. Eu uso o anticoncepcional e salvo tudo no aplicativo. Jéssica, você usa anticoncepcional? O aplicativo para você é dispensável, não precisa, tá? Porque você não ovula, você não tem semana fértil, não tem período fértil, certo? O aplicativo ele é indicado para quem não usa o anticoncepcional. Mas, como eu ia dizendo, você não pode se basear só no aplicativo.
Porque o aplicativo, ele é só um computadorzinho que calcula. Você coloca lá da sua menstruação e ele calcula, baseado nas últimas menstruações, a média do seu ciclo, faz a divisão por 2 e põe lá. É só isso. Beleza. Falei então do quarto, certo? E penúltimo maior erro que pode levar a uma gestação, não uma gravidez indesejada. Vou falar agora do último, mas o mais importante dos erros, que eu diria, no caso, o mais perigoso deles, né? Que é você não saber que está no seu período fértil. Olha, não saber que você está no seu período fértil pode ser assim, mas é batata. E pode levar a uma gravidez, tranquilamente. Por quê? Porque é nesse período e somente nesse período que você pode engravidar. Fora do período fértil, você não engravida. Então, você tem que saber, tem que procurar saber, conhecer quando é que você está no seu período fértil. Porque vamos pensar aqui comigo, vocês, coisas que vocês já tenham vivido, ou os casos que eu recebo aqui nas mensagens do direct, situações, né? Situações. Vamos lá, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, olha, ocorreu um acidente, a camisinha estourou. Pronto, aqui, ó. Exemplo, a camisinha, ela se deslocou durante o ato, né? Ficou frouxa ali, ela saiu, certo? Se essa menina não sabe identificar que ela está no período fértil, ela pode simplesmente achar que não está no período fértil, deixa para lá, a camisinha se deslocou, mas não tem nada não, porque ela não está no período fértil mesmo, só que ela estava. O que vai acontecer? Ela não tomou as devidas precauções ou providências, tipo ir comprar uma pílula no dia seguinte, e aí então ela pode engravidar, porque ela não sabia que estava no período fértil. Então veja como é importante saber que está no período fértil, tá? Então, não saber que você está na sua semana fértil, que aquele seu dia é o dia mais fértil, é a chance de você engravidar por causa disso é enorme. Não tem jeito, não tem outra conversa. É isso. Porque, como eu falei, você só engravida nesse período. Você não tem como engravidar fora do seu período fértil, tá? Outra situação que vocês me trazem muita mensagem sobre isso aí, que é o coito interrompido. Mas, Fernanda, por que tem o risco de engravidar se ele vai lá, tira na hora certinha, não sei o quê? Porque você pode estar no período fértil. Se você não sabe que está na semana fértil e o seu parceiro, sem querer, deixa escapulir um pouquinho do líquido ejaculatório, adeus. Não tem o que fazer mais, já foi. E você não sabendo que estava no período fértil, vai achar que foi tudo bem. Só que daí um pouco você vai, poxa, daqui 2 meses descobre que está grávida e fala, mas nossa, eu fiz o coito interrompido. Sim, mas você fez o coito interrompido, às vezes, numa segunda relação e no seu período fértil. Como assim segunda relação? O que eu quero dizer, eu já falei para vocês isso em outra live, que é assim, vamos pensar na hipótese que a menina está no período fértil e ela não sabe que está no período fértil, tá? Ela não sabe que está no período fértil. Essa menina, sim, essa menina está no período fértil, fez o coito interrompido e descobriu que está grávida. Mas como é que foi isso? Veja bem, ela não sabia que estava no período fértil. E o parceiro dela, eles estavam na segunda relação. Eles estavam na segunda relação naquele dia. Significa que na primeira vez que ele fez o coito interrompido, tudo bem, fez o coito interrompido. Só que restou e resta espermatozoide lá dentro da uretra. Fica ainda lá, certo? Fica espermatozoide lá dentro. Então, o que vai acontecer na segunda relação dos dois? Deu ali alguns minutinhos, nananã, beberam coisinha, não sei o que lá, vai, aquilo vai, vem, vem. Outra relação. Só que nessa segunda relação, ele também fez o coito interrompido. Só que o que todo mundo esquece é que sempre antes da ejaculação, que é aquele momento de ejeção mais rápida ali do espermatozoide, do esperma, né? Antes dessa ejaculação, nós não, os homens liberam um chamado líquido pré-ejaculatório, que é um líquidozinho que eles não percebem, tá? É imperceptível essa pré-ejaculação. Então, pensem comigo, ele fez um coito interrompido inicialmente, restou o espermatozoide lá, eles tiveram uma segunda relação, ele fez o coito interrompido de novo. Só que o que aconteceu? Saiu o líquido pré-ejaculatório e esse líquido pré-ejaculatório empurrou o espermatozoide que tinha sobrado da outra relação.
e ela não sabia que estava no período fértil. Então, daí a importância de você saber que está no período fértil. É só nesse período que pode engravidar. Fora do período fértil, não tem cristã que engravide. Pode até fazer relação desprotegida que você não vai engravidar. Por isso que você tem que saber, obrigatoriamente saber, conhecer quando é que você está no período fértil. Tem que saber, tá bom? Por isso que é tão importante vocês procurarem saber, né? Como é, quando é que você vai estar no seu período fértil, tá? Procurar entender quais são esses sinais. Aliás, eu faço lives fechadas aqui, só para inscritas, para que vocês possam me ouvir falar sobre os sinais do período fértil, sinais do período não fértil. Como esse é um material que eu só dou no curso, né? O meu curso, o nosso curso aqui, que eu domine seu ciclo. Como é material do curso, eu faço uma live fechada, que é para meio que vocês saibam mais ou menos qual é esse conteúdo que eu passo no curso, tá? Então vocês podem participar, fiquem sempre por aqui para participar dessas lives fechadas. Aliás, eu sempre aviso que vai ter live fechada pelo Telegram. Quem puder, ó, vocês podem ver aí na bio aqui do meu Instagram, tem o meu site. Vocês podem entrar lá no site, tem vídeos meus falando sobre métodos contraceptivos não hormonais, como é que vocês usam ele, tá? Falando, ensinando como é o ciclo regular e irregular. E dali vocês conseguem ter uma noção de quando é que vai ser sua semana fértil. Entrem no meu site, vejam esses vídeos para que vocês, inclusive, possam me acompanhar aqui, porque tudo que eu vou trazendo para vocês aqui é uma continuação do que eu venho sempre falando. Então, vocês tendo vendo esse vídeo lá no meu site, vocês conseguem vir me acompanhando aqui, certo? Entra no site lá. Vocês visitam o site, lá inclusive tem uma janelinha que fala assim: entre no Telegram, participe. O bom do Telegram é que eu tô aqui às vezes em casa, eu não vou entrar no Instagram para fazer uma propaganda, dá muito trabalho, parar, fazer propaganda, mas eu vou no Telegram, eu mando um áudio para as meninas: ó, vou fazer uma live fechada amanhã. E aí elas se inscrevem e vêm. Então eu recomendo que vocês que quiserem saber, se estão querendo aprender sobre isso aí, querem resolver esse problema de uma vez por todas, entra lá que eu ajudo vocês com isso aí, tá? Eu vou botar essa pergunta aqui na tela. Vejam comigo aqui, ó. Um dia depois da menstruação, faz medo pegar uma gravidez, sendo que o ciclo é de 28 dias? Veja bem, vai depender da duração da sua menstruação. Se for uma menstruação curtinha, de 4 dias, não tem risco de engravidar. Mas se for uma menstruação mais longa, né, de 8, 9, 10 dias, aí você corre o risco de engravidar sim, tá bom? Muito cuidado. Mas como eu falei, eu expliquei isso com detalhes aqui na live, então vem aqui, eu vou deixar disponível, vocês podem assistir, tá bom? A Bela fez uma pergunta. Olha lá, a Bela perguntou sobre o coito interrompido. Se entre as relações o homem urinar, ainda fica espermatozoide na uretra? Ó, veja bem, quando ele urina, Bela, realmente é a grande chance de ele liberar esse conteúdo que ficou na uretra. É verdade. Foi uma excelente pergunta essa aí, tá? Pode ser que ele libere a maior parte do conteúdo, mas a gente não tem certeza. Percebe? Eu, pessoalmente, não me arriscaria a fazer um coito interrompido na minha semana fértil. Não me arriscaria, em hipótese alguma. Mas é verdade, pode ser que com a urina esse espermatozoide tenha sido liberado. Então a chance vai diminuir, tá? Mas não dá pra gente dizer que ela vai acabar por completo, tá certo? Que realmente não restou espermatozoide ali. Porque pode ser que eles fiquem presos ali à parede, né? Que eles fiquem aderentes à parede da uretra, à parede interna, que é uma musculatura lisa, né? Bem lisinha mesmo. E que como o espermatozoide ele vem junto com aquele líquido do esperma, que é bem pegajoso, né? É uma coisa rica ali em glicose e frutose, não dá para ter certeza que a urina sozinha vai ser capaz de limpar esse canal uretral. Então, na dúvida, eu não recomendo fazer esse coito interrompido estando no seu período fértil, tá? Essa questão de coito interrompido, não faça, não faça se você tiver na sua semana fértil, tá? Você já se conhece, sabe que está na sua semana fértil? Não arrisca. Não arrisca porque não dá para você controlar o outro, né? Mesmo que ele tenha toda a boa intenção em fazer certinho, mas e se não fizer? E se der errado? Tá? Deixa o coito interrompido para sua semana não fértil, para o seu período não fértil, que é mais seguro. Tá bom? Mais alguma pergunta? Oi, Aniele, tá me vendo? Tá me vendo? Meu Deus! Então vocês do Facebook estão me vendo? Eu peço desculpa então, porque eu não olhei pro Face,
mas eu não olhei por conta disso, porque tá tudo escuro aqui, dizendo assim, estamos com problemas para reproduzir esse vídeo, e tá uma tela preta. A Janete tá dizendo que uma coisa que ela nunca percebeu foi o meu muco. Janete, venha para minha live fechada. Eu vou marcar uma live fechada com vocês, tanto do Face quanto do Insta, para a gente falar só sobre muco, tá certo? Que é um sinal importantíssimo que a gente tem que ver aí para ver se está fértil ou não, tá? Aniele, por favor, me procure no Insta ou mande mensagem aqui fechada no Face. Assim, gravidez. Mande gravidez. Por quê? Porque a maioria do meu trabalho aqui é com as meninas que não querem engravidar. E aí, vocês que estão querendo engravidar, eu estou bolando um curso separado, especialmente para vocês que querem engravidar. É a mesma coisa? É. Mas no seu caso, eu vou estar falando voltada mais para você que quer engravidar. Não quero misturar os dois grupos aqui, né? Tem gente que não quer engravidar, tem gente que quer engravidar, então eu estou fazendo um esqueminha de vocês um pouco distinto, assim, certo, Aniele? Então, me manda mensagem assim, gravidez, e aí eu vou pegar você para conversar, tá bom, Aniele? Inclusive, teve uma aluna minha, uma mentorada que engravidou, feliz da vida, eu fiquei por ela, porque ela viu, Aniele, um caso feliz aí para você ouvir. Ela estava tentando engravidar durante 5 anos, só que ela estava tentando engravidar na fase não fértil dela. O ciclo dela era muito curto, mas com as mentorias ela aprendeu, né? Eu consegui passar para ela todos os sinais do período fértil dela, e aí ela conseguiu desenvolver ali junto comigo um jeitinho, de forma que ela conseguiu engravidar. Ó, para quem quer engravidar, caso tenha alguém aqui querendo engravidar, assim como aqui a Aniele no Face, ela quer saber o que ela tem que fazer para conseguir engravidar. Olha, por incrível que pareça, a resposta é a mesma para quem não quer engravidar, Aniele. Você precisa saber quando você está no seu período fértil. E como eu falei, não adianta só usar o aplicativo, não adianta só usar a tabelinha, é preciso que você saiba reconhecer que você está no seu período fértil. Como é que você faz isso? Conhecendo o seu ciclo, saber se o ciclo é regular ou não, para daí você conseguir estimar a sua semana de fertilidade e daí saber depois quando é que você está ou não nessa semana de fertilidade. O que vai te ajudar a saber isso é quando você descobrir e souber reconhecer os sinais. Quando é que você vai estar na sua semana fértil, na sua semana não fértil, quando é que você vai estar menstruando, quando é que você vai estar ovulando, tá bom? Então, é isso que você tem que fazer. Principalmente, é a mesma coisa para quem não quer engravidar. É saber quando é o seu período fértil, tá bem? Meninas, não tendo mais perguntas, eu vou me despedindo então aqui de vocês, tá bom? Eu fico aqui muito feliz e honrada por estar ajudando vocês, por ajudar vocês a se conhecerem, ajudar vocês a serem mulheres mais confiantes, mulheres mais seguras, né? E não deixar que ninguém tome conta do que fazer com a sua vida, do que fazer com as suas decisões. É você que vai saber o que fazer, tá? É você que vai decidir o método que você vai usar, qual é o mais seguro, qual é o que não faz mal para a sua saúde. E eu vou estar aqui ajudando, aplaudindo você, certo? Pelo seu crescimento, ajudando com todo o coração aqui, que eu faço com muito prazer isso aqui, tá bom? Ó, um beijo muito grande, aproveitem o domingo de vocês e se estiverem no período fértil, não façam relação desprotegida hoje, tá bom? Beijo, beijo, tchau!